E essa primeira percepção, doutor, vem dentro de casa, né? Os pais precisam entender quais as ações ou o que falta na criança, o que falta no seu filho, enfim, que ele possa se chegar a um diagnóstico de autismo. Quais são os sinais? As observações Exatamente. iniciais aí dos pais, o que é que eles podem fazer, quais os primeiros sinais? Porque eu ouço muito falar, né, a criança quando ela anda já na ponta do pé, ali já é o primeiro sinal. E aí tem outros sinais que dá identificação, né, doutor? Tem muitos, tem muitos. O autista, né, o paciente TEA, que o TEA é o transtorno do espectro autista, né? Então, esse paciente apresenta características desde bebezinho. Olha só, 4, 5, 3 meses, tá sendo amamentado pela mãe, já não consegue manter aquela fixação do olhar. É regra? Não, mas é o mais comum. Ele não consegue fixar o olhar. O autista tem dificuldade, isso aí até a vida adulta, de manter a fixação do olhar. Ele fica incomodado, ele quer logo mudar. Então a gente sempre faz o teste dos 2 segundos. Então, se ele não consegue ficar 2 segundos fixando o olhar, ele tem realmente o prejuízo da fixação do olhar. Característica importante. Com o desenvolvimento, você percebe uma coisa chamada de transtorno do sono. O transtorno de sono é comum a 60% dos autistas. Então aquela criancinha que bebê, meu amigo, não dorme de jeito nenhum. Passa a noite todinha chorando e se mexe muito, aquele sono agitado, gira a cama todinha. Muito comum do transtorno do espectro autista. E aí ela vai crescendo, vai chegando lá na fase pré-silábica, na fase que ela é para começar a falar, né, o início da fala, e ela atrasa. Uma outra característica comum do autista são os transtornos do desenvolvimento de fala. E aí ele começa a ter atraso, né? Muitas vezes chega até 2, 3 anos sem falar. E aí, às vezes, as pessoas dizem, é normal porque o pai começou a falar depois dos 3, 4 anos. E aí você até tem um meme que diz, eu falo ou você fala, né? Porque na verdade esse pai também tem que ser investigado. Se ele não tem o transtorno do espectro autista, porque esse atraso de fala também é algo a ser investigado. E aí começam outros comportamentos repetitivos, são chamadas de estereotipias. Que você tem estereotipias que são motoras e estereotipias que são vocais ou verbais. Por exemplo, aquele barulho que muitas vezes o autista fica fazendo, é como se ele estivesse testando, treinando o aparelho fonador. As estereotipias motoras, o flapping de mãos quando fica feliz, abanando as mãos, andar de pontas de pé, comportamentos repetitivos como, por exemplo, enfileirar, empilhar carros, objetos, comportamentos de não brincar funcionalmente, ou seja, não dar funcionalidade aos brinquedos. Então, muitas vezes, aquela criança, quando recebe um carrinho, a mãe diz, ele só desmonta, só quebra o carrinho todinho. Ou então fica só olhando as rodinhas. Comportamentos também bem típicos do paciente autista. E aí as características vão avançando. E essa criança chega na fase escolar. Quando ela chega na escola, aí eu digo que se não foi observado até agora, é para ser observado aí. Porque é no momento em que ela é forçada a interagir com o grupo. E aí quando ela chega na sala de aula, tá lá os coleguinhas todos e a criança sempre isolada, ou embaixo da mesa, e nunca interagindo com as outras crianças. E pode às vezes até estar no meio delas, mas não está tendo trocas, ou seja, não está interagindo com as outras crianças. Então também característica comum do paciente autista, ele vai ter dificuldade nessa interação. Então aí nesse momento é muito importante o olhar atento dos professores para poder ajudar nesse diagnóstico. Então viu que aquela criança é isolada, que aquela criança tem esses comportamentos repetitivos, chama lá o pai e diz, olha, vamos dar uma olhadinha aí o que está acontecendo, tem alguma coisa diferente do seu filho. Então essa é uma outra fase importante, e aí por diante.